De volta com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense neste sabadão pré-clássico amanhã, Botafogo e Fluminense no Engenhão, mais uma rodada do Campeonato Carioca e o time já está praticamente definido pelo técnico Luiz Beldia, como a gente já esperava, já falava aqui, né? Será realmente uma equipe diferente, mesclada para este clássico, poupando parte dos jogadores pensando no Campeonato Brasileiro, e eu vou trazer aqui os detalhes para vocês. E também a notícia principal deste vídeo, parece que agora vai. Parece que realmente vai acontecer. Everaldo pode deixar o Flu nos próximos dias. O Atlético Paranaense é o interessado e eu vou trazer tudo bem explicadinho aqui para você a partir de agora. Chega mais, se você puder, claro, sempre lembrar de deixar o like aqui, não custa absolutamente nada, 0800 seu comentário, se você quiser escrever alguma coisa, e se por um acaso você não conhece aqui o canal do Leste, se inscreva aí também para você ficar muito bem informado. Todos os dias, todas as notícias sobre o Flu, você acompanha e curte por aqui. Vou começar falando sobre a provável escalação para o jogo de amanhã. Os amigos lá do GE publicaram uma formação diferente para esse clássico, eu já imaginava, porque o time fez um Fla-Flu já com, né, um time mais reserva do que titular, um jogo que acabou também gerando desgaste muito grande, campo pesado, gramado encharcado, depois já vai para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, agora tem um clássico, depois há um jogo fora de casa contra o Bahia, é um início de temporada bem intenso, como a gente já imaginava com essa mudança de calendário. E como ainda a pré-temporada é recente, eu acho que agora já dá pra gente falar com mais calma e mais segurança. A partir do terceiro, quarto jogo, né, acho que os jogadores já estão com ritmo. Pode até não estar ainda no seu melhor nível físico, mas já é algo mais próximo disso, né? Vai tirando aquele peso da musculatura, da pré-temporada, que você tem treinos, né, físicos mais fortes, e vai entrando já no ritmo do jogo, no ritmo das competições. Ainda assim, pensando em evitar lesões, o Fluminense vai mesclando o seu time neste início de temporada. Então, para esse clássico, a gente vai ter, de acordo com os amigos lá do GE, uma possibilidade, uma possível escalação com Santi Moreno no ataque. E aí eu já imaginava o Savarino começando, mas parece que o Savarino vai começar no banco de reservas e John Kennedy mantido. E aí é mais um sinal da saída do Everaldo. Já vou falar sobre isso aqui. Vamos só trazer essa provável escalação com Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e Arana. A linha defensiva exatamente a que eu esperava. O meio de campo, eu estava na dúvida se ele manteria o Martinelli ou se descansaria o Martinelli para colocar o Nonato. E, ao que tudo indica, o Martinelli vai jogar ao lado do Bernal e do Lima. Então já esperava também o meio de campo com 3 volantes, né, abrindo mão de um armador. Vai jogar, né, num campo com grama sintética, onde o adversário imprime muita velocidade no jogo, muita intensidade, então vai ter um meio de campo, em tese, um pouco mais forte, pensando em marcação, pensando em transição e recomposição. E aí no ataque, Canóbio mantido, também esperava, porque, né, fisicamente ele tem um nível absurdo, acima dos demais, então o Serna poupado, e aí Santi Moreno. E eu acho que isso está dentro de uma lógica ali, talvez, da comissão técnica do Zubeldia, de tentar estabelecer ali uma meritocracia, vamos dizer assim, para o início da temporada. O Santi Moreno teve chances e foi bem. Não vou nem falar se o jogo contra o Grêmio ele apareceu muito pouco, não foi tão bem assim, mas nos outros jogos ele tinha participado bem, entrou, deu assistência, né, no Fla-Flu, inclusive. E o Savarino acabou de chegar. Então talvez seja uma lógica de dar moral pro cara que tinha entrado bem. Ó, você foi bem, eu vou te dar uma oportunidade de começar esse jogo aqui. E um jogo importante, um clássico, talvez uma oportunidade ali de observação também. É claro que não é um jogo que tá valendo 3 pontos, é importante, mas o Fluminense vai ter a chance de se classificar contra o Maricá. Perder pro Botafogo é péssimo, é ruim, mas não vai estar eliminado da competição. Então é uma chance que ele tem de observar, talvez, de dar uma oportunidade para o cara mostrar se ele tem condições ou não. O Savarino é uma questão de tempo até ele ganhar o seu espaço no time, imagino eu. Mas vale destacar também uma coisa aqui. O Savarino saiu da pré-temporada e não tinha jogado ainda. A estreia dele no ano foi nesse jogo contra o Grêmio, né? Entrou no segundo tempo, poucos minutos. Então também não é um jogador que está, né, com muito ritmo ainda. E aí talvez seja uma questão de avaliação física ali,
que o Zubeldia, a comissão técnica, talvez eles estejam levando em consideração isso também, tá? Para essa escolha. Enfim. E aí no ataque eu esperava o Everaldo, mas parece que vai o John Kennedy, mesmo ele aparentemente demonstrar muito cansaço contra o Grêmio. E ele já tinha jogado o Fla-Flu, né? Jogou o Fla-Flu, jogou contra o Grêmio até praticamente o jogo inteiro, e o Everaldo só entrou ali no finalzinho. E aí a gente vai falar, a partir só para fechar, acho um time que tem totais condições de competir contra o Botafogo, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que o Botafogo vem de uma goleada sobre o Cruzeiro e tem um treinador que parece que já está se adaptando bem ao elenco, os caras parecem que são confiantes, então não vai ser um jogo fácil, é um jogo diferente do que foi o Fla-Flu, mas é uma equipe que demonstrou naquele clássico que pode também competir e conseguir um bom resultado, né? Quanto a isso, acho que para mim não tem muita dúvida. Antes de falar sobre o Everaldo aqui, vou só colocar na tela para vocês aqui, lembrando, o mês está acabando, o último dia do mês hoje, e dá tempo de você ir lá no Foot Fanatics e garantir um preço melhor nos novos uniformes do Fluminense para a temporada. A gente sabe, preço muito caro, camisa de jogador quase 600, praticamente R$600, a camisa torcedor está ali R$429, e você, obviamente, pode amenizar um pouco isso, né, utilizando o cupom JORNADA10. Se você utilizar o cupom JORNADA10, você vai ter 10% de desconto. E se porventura você puder pagar no Pix, tem mais 10%. Só na Foot Fanatics você vai encontrar esse preço. Porque, gente, infelizmente, a camisa realmente é muito cara, mas está cara em todo lugar. Essa é a realidade. Então é um jeito que você tem de economizar, de pagar mais barato. Ah, Alessio, mas já usei meu CPF. Vê se você tem alguém na família que não tem usado, um amigo e tal. E aí você pode também utilizar esse cadastro e ter o desconto através do cupom Jornada10. O Jornada é o que mais vende cupom na Foot Fanatics nos últimos 2 anos, e não é por acaso. É porque realmente é uma vantagem muito grande, né? Para quem quer ter um produto oficial do clube original e pagar esse preço, só lá que você vai conseguir. E, claro, tem outras e vários outros produtos, inclusive camisas do ano passado, camisas bem mais baratas que o preço normal também, você vai encontrar lá na Foot Fanatics. Então aproveite, utilize o cupom Jornada10 para você comprar uma camisa que é cara, mas é a camisa do Flu, camisas maravilhosas desse ano, e pelo menos vai pagar um pouquinho mais barato, tá? Bom, vamos lá. Pra gente falar aqui de Everaldo, informação que vem lá do Sul. A Monique Vilela afirmou que o Atlético fez uma abordagem inicial e abriu conversas para tentar contratar o atacante Everaldo. Informação que vem também, o pessoal lá do canal 3 Pontos também confirmou essa informação, que o Atlético abriu conversas para tentar contratar o Everaldo. E a gente não sabe ainda o modelo da negociação, se seria em definitivo ou se, enfim, haveria talvez um empréstimo, e aí o Fluminense pagaria parte do valor, parte do salário do Everaldo, que não é baixo, como a gente sabe. E o Atlético é um time que tem mais recursos que outras equipes que procuraram o jogador, como Vitória, por exemplo, Chapecoense, né? O Atlético tem um pouco mais de grana e poderia arcar com esses vencimentos. Eles estão procurando um reserva para o Viveiros, que é o centroavante titular lá do Atlético Paranaense. Estou procurando um jogador para ser opção ou para disputar a posição ali com ele. E aí, nesse cenário, o Everaldo, ele sabe que a tendência, principalmente depois que chegar um camisa 9, é ele não ter espaço e já tem esse desgaste enorme com o torcedor. Já falei isso aqui, o melhor caminho para ele e o melhor caminho para o Fluminense também, evidentemente, é seguir cada um para um lado. Seja através de rescisão de contrato, seja através de empréstimo, não importa. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque eu acho que é uma relação que não está boa para ninguém. E o Fluminense precisa assumir esse prejuízo, não tem jeito. O Everaldo não faz sentido, não pode continuar jogando com a camisa do Fluminense. Não tem mais clima com ninguém. Então o Fluminense tem que assumir esse prejuízo. Vai pagar 60%, 70% do salário? Não sei, mas vai ter que resolver essa questão. Ou o jogador, em algum momento, ele vai acabar ficando encostado ali, ou vai continuar sendo vaiado pelo torcedor, porque eu já falei também em outras oportunidades, não consigo imaginar o Everaldo, não, agora vai emplacar uma sequência de 10, 15 gols e vai calar a boca de todo mundo. Não consigo imaginar esse cenário. Então, o melhor para ele é seguir a vida em outro clube, emprestado, em definitivo, e aí todo mundo fica bem, e o Fluminense vai buscar, obviamente, trazer esse camisa 9 que a gente tanto espera. Ainda não é uma negociação fechada, tá? Ainda não é uma negociação fechada, são conversas
e a situação parece que está apenas começando. E claro, a gente vai atualizar conforme a gente for conseguindo mais informações. E esse camisa 9, a gente falou mais cedo aqui sobre Icardi, e hoje, ao longo do dia, eu já tinha recebido uma negativa em relação à negociação. Eu fui tentar apurar para saber se tinha alguma possibilidade. E me disseram que não. E agora há pouco, a galera lá do GE trouxe uma atualização também, confirmando isso, dizendo que não tem negociação em andamento, porque os valores são altíssimos pelo jogador. E diz na reportagem que o Fluminense fez uma consulta por ele. Que o Fluminense chegou a perguntar sobre a situação, se haveria possibilidade de negócio ou não. Só que a resposta foi que o Galatasaray não estava interessado em liberar o Icardi no meio da temporada, apesar dele não ser titular absoluto do time. E além disso, é a questão financeira, que foi o que eu falei. Porque, gente, para esses jogadores midiáticos, de renome, que jogam no futebol europeu, não é só o clube estar interessado no negócio. O cara tem que querer vir. E para ele querer vir, ele não vai querer vir para cá para ganhar muito menos do que ganha lá. É um negócio que não faz sentido, se o cara não tem raiz nenhuma aqui. Então ele ganha lá mais de 60 milhões de reais no ano, ou seja, seria mais de 5 milhões de reais por mês aqui no Brasil. Isso se ele aceitar, porque ele tem que querer. Cara, vou te oferecer o mesmo salário. Você quer vir? O cara fala, não, pro Brasil eu não quero, prefiro continuar aqui. Então é sempre muito complexo trazer esse tipo de atleta para cá. Não é simples. Até para os times que têm mais grana. Ele está em fim de contrato, o contrato dele termina no meio do ano, não sei se vai renovar lá, parece que não vai renovar, mas certamente há outros clubes interessados no futebol europeu e por isso é realmente um negócio muito complicado. Ele não tem números ruins, mas vem de uma lesão muito grave em 2024. Ele rompeu o LCA, foi voltar em agosto do ano passado e parece que não voltou ainda, né, na mesma forma de antes. Mais cedo eu comentei um pouco sobre isso. Então, por mais que a torcida queira muito, o Icardi é um nome fora da realidade, apesar de acordo com as informações dos amigos lá do GE, o Fluminense ter feito uma consulta por ele para saber sobre os valores. Tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você puder, deixe o seu like. Amanhã, pré-jogo, às 6 da manhã aqui no canal do Leste. E claro, qualquer novidade sobre negociação, camisa 9 e tudo mais, você sempre acompanha por aqui. Beleza? Tamo junto, valeu!